E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prove Salva e estou dando sequência a vídeos sobre estatística, né? Eu já falei de gráficos, tem uma série grande aí de vídeos de estatística, mas esse vídeo é sobre a tabela de frequência, né? Bem, a tabela de frequência é um tipo de gráfico ali, é um algo visual que informa um tipo de informação, né? Nossa, algo visual que informa um tipo de informação. Mas é verdade. É um desenho que comunica uma informação. E é claro, essas informações têm a ver com a frequência daqueles eventos ali que aparecem, enfim, a frequência dessas coisas. Tá, esse vídeo aqui eu vou falar mais sobre isso e também sobre as variáveis e os tipos de variáveis que podem existir. Só te lembrando que a ideia, a essência, sim, uma das essências da estatística é a gente fazer uma análise de uma parte de um todo. Tá? Ou seja, eu vou colher alguns dados ali de uma determinada rua muito movimentada, por exemplo, né? E esses dados vão me servir para eu fazer uma análise, para eu olhar aquilo e tirar algumas reflexões, algumas ideias sobre aquele bairro, por exemplo. Então, uma rua, uma parte de um todo que é o bairro. Isso que é a essência da estatística, tá? Uma das essências da estatística. Então, sem muitas delongas, eu vou falar aí sobre a tabela de frequência. Tá? Bora dar uma olhada aqui na tela. Bem, como vocês podem ver, isso daqui é uma tabela, mas não é de frequência porque eu não estou falando de frequência. Né? Isso é um resultado de uma coleta de dados. Né? Ou seja, uma das etapas da estatística é você ir para a rua, né? Ou você ir para a internet, enfim, e fazer as entrevistas, fazer alguns questionários para saber o que está rolando. Então, digamos que aqui foi feito um questionário, né? Com algumas mulheres e tá aí. Né? A primeira coluna diz sobre a idade, depois o estado civil, a renda, tipo de desodorante preferido, o número de aplicações que você usa esse desodorante, o preço do desodorante e se testaria outra marca ou não. Então, por exemplo, né, isso é só o resultado. O que a gente quer fazer agora é analisar esse resultado, é ver o que isso significa ou não. Então, por exemplo, eu vou fazer uma tabela de frequência só com o estado civil dessas mulheres. Tá? Mas, antes de fazer essa tabela de frequência, como eu disse, né, essas coisas que estão aqui, né, estado civil, blá 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 blá, são as variáveis. É aquilo que a minha pesquisa resolveu analisar. Tá? Sobre aquelas mulheres daquele determinado espaço de, enfim. Tá? Então, e essas variáveis elas são divididas em dois tipos. Tá? Tem um tipo que é quantitativo e tem um tipo que é qualitativo. Quantitativo tem a ver com a quantidade da coisa. Né? Então, por exemplo, a idade é quantitativa? É uma variável quantitativa porque você pode contar, né? Tipo 27, 38. Né? O número de aplicações, né? Também você pode contar. Né? A renda mensal também é quantitativa. Né? Agora, as outras são qualitativas porque tem uma qualidade que se refere ao meu estudo. Né? Então, por exemplo, o estado civil, você dá uma qualidade para aquelas mulheres. Então elas podem ser solteiras, elas podem ser casadas, elas podem ser divorciadas. Né? O tipo de desodorante é uma qualidade.
né? Pode ser roll-on, pode ser aerossol, pode ser em creme, enfim. Tá? Então as variáveis, quando a gente está fazendo uma pesquisa estatística, elas têm esses dois tipos, quantitativo e qualitativo. É claro que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Se você, aliás, tá aí, uma boa. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aí seu comentário, que isso me motiva a fazer mais vídeo. Tá? Beleza, então sabendo o que são variáveis quantitativas e qualitativas, bora então fazer a tabela de frequência. Tá? Vamos olhar, para ficar mais simples, vamos olhar só um aspecto, que vai ser, por exemplo, o estado civil e a renda. Vamos olhar só esses dois aqui que eu já deixei separadinho aqui. Vou botar um pouquinho mais para o lado aqui para dar mais espaço. Bem, para facilitar a nossa vida aqui, eu já fiz peguei aqui, ó, já fez uma tabela, né? Para ser mais rápido. Já coloquei aqui. Bem, então vamos olhar aqui, né? Então é uma tabela assim, né? Tipo, enfim, são esses retângulos aí que eu fui escrevendo. Essa primeira coluna diz sobre o estado civil da mulher. Essas duas colunas vão ser frequência absoluta, frequência relativa e a porcentagem. Tá? Então, bora lá. O que é cada uma dessas coisas? Então, com que frequência a palavra, né, a variável casada aparece? Então ela aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Essa é a frequência absoluta. A palavra solteira, ela aparece 1, 2, 3, 4 aqui embaixo, 4 vezes. Divorciada, uma vez. E viúva, uma vez também. Então, em total aqui, a gente pode, se você quiser, você pode até escrever aqui, ó, total de 10. Né? 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Mas você pode olhar, não necessariamente absolutamente falando, ou seja, né, em termos assim contáveis. Você pode olhar a frequência relativa. Então agora a gente vai fazer uma comparação, ou seja, né, a casada ela aparece, né, 4 em 10. Então a frequência relativa, vou botar aqui, né, a frequência relativa, estou abreviando, tá, galera? É a frequência absoluta dividido por esse número total. Então aqui vai ser 4 dividido por 10, ou seja, 0,4. A solteira também é 0,4. Em geral, a gente só coloca números decimais na tabela de frequência. A divorciada é 1 em 10, o que vai dar 0,1. Tá? Se você tem alguma dificuldade, ou você usa calculadora, ou você vê os meus vídeos de número decimal. Tá? Tem lá, tipo, dividindo números para achar o número decimal. E a viúva, 1 em 10 também, então 0,1. Repara que se a gente somar aqui, sempre tem que dar 1. Tá? Isso é uma forma de você ver até se você está fazendo a sua contagem bonitinha. E a porcentagem, né? Como que eu transformo 0,4 em porcentagem? Bem, só para você saber, tem isso um vídeo também explicando como que eu transformo um número decimal em porcentagem. Pode ver lá no meu canal, no Prof. Saulo. 0,4 é a mesma coisa que 0,40,
que é a mesma coisa que 40 sobre 100. Então agora, como está sobre 100 porcentagem, é a mesma coisa que 40%. Tá? 40%, 10%, 10%. Então, olhar a tabela de frequência, a gente pode fazer uma análise, assim, olha só, essas pessoas que você entrevistou, me parece que, ali, ó, casada e solteira são as que mais aparecem, por exemplo. E aí você, como o vendedor aí de desodorante, você pode, eu vou vender mais para essas pessoas, eu vou atrás mais dessas pessoas, né? Enfim, vou modelar, fazer o meu produto de acordo para agradar mais as casadas e solteiras. Enfim, isso é um dos poderes da estatística, tá bom? Então essa é um modelo de tabela de frequência, um tipo deles, né? Que é, enfim, bem razoável. A outra que eu vou fazer aqui, que é sobre a renda mensal, né, eu já não vou mais ficar escrevendo quantas vezes, assim, no sentido de não cabe mais ficar quantas vezes aparece o 1800, porque ganhar 1800 mensal não vai aparecer assim, vai ser muito pouco provável aparecer outro 1800. Então o que eu vou fazer dessa vez, deixa eu pegar aqui a tabela que eu já tinha desenhado antes, né? Eu vou fazer uma classe, eu vou dividir isso em classes, né? Ou seja, eu vou olhar agora a renda mensal com uma amplitude, isso é uma coisa bem importante na estatística, amplitude de R$500, começando por 400, né? Então, começo de R$400. Tá? Então eu vou olhar para quantas vezes aparece uma renda mensal que está na faixa entre 400 e 900. Por que 900? Esse 400 mais 500. Né? Entre 900 e 1400, entre 1400 e 1900, 1900 e 2400. Né? Ou seja, enquanto antes eu estava trabalhando com, vou contar quantas vezes apareceu solteira, né? E esse modelo de fazer uma análise a gente chama de discreto, tá? O anterior. Tá? Vou até botar em verdinho aqui para vocês verem. Né? Aquele que a gente estava fazendo, a gente estava trabalhando com variáveis discretas, né? Que são essas que a gente consegue contar. Agora a gente vai trabalhar com variáveis contínuas. É essa que a gente categoriza em classes. Tá? A gente faz uma divisão, uma subdivisão dessa que tipo tá contínua, né? Ela vai de 400 até 900. Então, 401, 402, 403, 404, todas essas pessoas vão entrar ali. Então, essa faixa salarial de 400 até 900, quantas vezes aparece absolutamente? Né? Qual é a frequência absoluta dessa faixa? De 400 até 900. Então, esse aqui aparece, 650, e esse de 580 e esse de 470. Então, 3. De 900 até 1400. De 900 até 1400. Então tem 1200 uma, 1280 duas, 950 3 e 1300 4 vezes.
de 1400 até 1900. Então, tem uma aqui e só, né? Só tem uma aqui. De 1900 a 2400, então tem uma aqui, duas aqui. Vamos ver se a gente está fazendo isso certo. Total 7, 8, 9, 10. 10. Beleza, fez certo, tá? Então, frequência absoluta. Frequência relativa, mesma coisa. 3 em 10, o que vai dar 0,3. Faz essa conta, né? 3 dividido por 10. 4 dividido por 10, que é 0,4. 1 dividido por 10 é 0,1. E 2 dividido por 10 é 0,2. Tá? Muito cuidado aqui, tá? Não achem que é só esse número e bota vírgula. Não é isso. Tá? Se aqui fosse 15, sei lá, estou chutando aqui. 3 dividido por 15, 3 dividido por 15 é a mesma coisa que 1 dividido por 5, que é 0,2. Tá? Então, se aqui fosse 15, nesse cara aqui é 0,2. Tá? Só para vocês saberem aí que não é sempre, não é só botar vírgula o número que tiver ali. Tá? Em porcentagem, 30%, 40%, 10% e 20%. Ok? E aí você pode fazer, olha, cara, essa faixa salarial aí são das pessoas que tem renda, pô, tá bem desigual ali, né? Mas a maior é entre R$900 e R$1.400. Tá bom? Então, nesse vídeo falei bastante coisa aqui, né? Não só sobre a tabela de frequência, mas o que é uma variável, o que são variáveis quantitativas, qualitativas, discretas, contínuas, né? Tipos de variáveis. A amplitude, né? Então a amplitude é algo que a gente só trabalha na contínua, tá? E, enfim, frequência relativa, frequência absoluta. Tá bom? Então, se você puder deixar aí o seu gostei, o seu curtir. Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, que certamente eu te ajudo de alguma forma. Me diz o que você achou desse vídeo, para eu continuar fazendo, melhorando. E se inscreve no canal aí também, para me ajudar a me motivar. Falou? Beijo, galera. Até mais.